meus irmãos. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde também. Eu não sei que horas você está conseguindo ouvir esse áudio agora, mas eu quero saudar a sua presença. Eu quero também agradecer a Deus, né, aos orixás, a minha mãe Ansã, hoje na quarta-feira, para que ela possa abençoar não só a minha vida, como a vida de todos vocês, a sua vida nesse momento. Eu quero agradecer a oportunidade dessa reflexão de hoje. Hoje eu fui inspirada, de uma certa forma, por uma palavra que vem já há algum tempo na minha mente, por uma série de acontecimentos que eu venho experimentando na minha vida. E foi daí que surgiu a ideia de estar criando essa reflexão para o dia de hoje, né? Então vamos lá. A palavra que me veio assim muito forte na minha mente foi a palavra merecimento. Algumas situações, eu não sei se na sua vida isso também já aconteceu, que você para e fala, mas será que eu mereço mesmo isso? Será que eu estou fazendo por merecer receber algo que eu tanto quero? Ou de repente você olhar para uma pessoa que está pedindo uma ajuda e você falar assim, mas essa pessoa não merece ajuda. Essa pessoa não merece que eu faça isso por ela. Ou de repente você vê uma pessoa assim que cresceu muito na vida, ou que conquistou muitas coisas, ou que recebeu muitas bênçãos, ou que foi curada de uma doença muito grave. E aí você para e reflete assim, mas aquela pessoa é uma pessoa tão ruim, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, por que ela mereceu receber isso e eu não? Então, são várias situações em que a gente pode se pegar refletindo um pouco sobre o que é o merecimento, certo? E aí a gente pode fazer uma outra reflexão. Será que eu e você, meu irmão, nós temos um filtro adequado para julgar quem é ou não merecedor de algo nessa vida? Será que você tem capacidade, inclusive, de se julgar ou não merecedor? Eu acredito que a segunda pergunta ela é mais fácil de responder, porque nós convivemos conosco e nós sabemos aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Muitas vezes a gente coloca um véu de ilusão para camuflar as nossas reais ações. Mas se a gente parar com verdade e querer realmente enxergar a realidade e a vida como ela é, nós vamos conseguir ver se realmente nós somos merecedores ou não de algo na nossa vida. Então eu busquei alguns textos que eu achei super interessante para a gente poder fazer essa reflexão juntos. E eu achei nas Pérolas de Ramatiz um texto falando sobre o que é merecimento. O que é merecimento? Aí fala assim, que o merecimento individual tem relação com o esforço pessoal e ele nos acompanha entre as encarnações sucessivas. Estamos submetidos às mesmas leis naturais ou divinas que estabelecem a semeadura livre e a colheita obrigatória. Só vamos colher o que plantamos. Isto é merecimento. As leis são iguais para todos, porém alguns se esforçam mais em obter resultados e isso se configura em maior merecimento, direito adquirido. Nenhum espírito na Umbanda irá contrariar o merecimento, seja de quem for, trazendo facilidades para quem não se esforça ou fazendo milagres por uma simples troca, paga ou barganha. Isso é muito interessante, é muito legal. E isso vai fazer a gente refletir sobre uma série de coisas, inclusive sobre uma frase que é muito utilizada por Alexandre Comino, que ele fala assim que a Umbanda não é balcão de milagres. Quando ele fala isso, é muito interessante a gente avaliar e perceber que as pessoas elas buscam muito a Umbanda para realizar pedidos, para fazer, não preces, mas sim pedidos mesmo. Olha, eu quero isso na minha vida, o que é que eu posso fazer para conseguir isso? E muitas vezes querendo infringir e contrariar a lei da própria natureza e a lei de causa e efeito.
Então, a gente percebe, mais uma vez, a necessidade da sua responsabilidade pessoal, que foi uma coisa que a gente conversou muito da outra vez, e do esforço pessoal em obter algo que a gente quer muito na nossa vida. E não dá para fugir disso, pessoal. Então, pegando esse gancho do que é o merecimento e trazendo ele para outros aspectos, a gente vai conversar um pouquinho sobre um texto que eu achei também muito interessante, que ele fala um pouco sobre a cura através do merecimento, certo? Muitas vezes a gente tem uma determinada enfermidade e a gente vem buscando a cura de diversas formas e muitas vezes a gente não consegue, né? E a gente se pergunta, mas meu Deus, por que será que isso está acontecendo comigo? Isso é um castigo? Será que eu mereço realmente isso? Então, tem um texto aqui que eu achei em um blog de Umbanda que eu vou ler um pouco para vocês, para a gente poder refletir isso um pouco, né? Ele fala assim, olha, são condições fundamentais para a cura. Primeiro ele começa que é lícito buscar a cura, mas não se pode exigi-la, pois ela dependerá da atração e fixação dos fluidos curadores por parte daqueles que devem recebê-los. A cura se processa conforme nossa fé, merecimento ou necessidade. Quando uma pessoa tem merecimento, a sua existência precisa continuar ou as tarefas a seu cargo exigem boa saúde, a cura poderá ocorrer em qualquer tempo e lugar, até mesmo sem intermédios, ajuda espiritual. No entanto, às vezes, o bem do doente está em continuar sofrendo aquela dor ou limitação, que o reajusta e equilibra espiritualmente, o que nos faz pensar que nossa prece não foi muitas vezes ouvida. Então, pegando esse gancho, veja que interessante a gente pensar, e aí a gente vai refletindo um pouco, será que o que eu não recebi como cura na minha vida foi por falta de merecimento ou porque é necessário eu viver essa experiência? Muitas vezes, pessoal, a gente vive algo na nossa vida que é difícil, não simplesmente porque a gente não merece algo melhor, mas porque a nossa alma, o nosso ser, ele necessita daquele aprendizado para algo maior mais na frente, que a gente às vezes não consegue compreender. Nós somos espíritos eternos, então vivemos vidas anteriores, nós temos feridas que antecedem a outras vidas que a gente não tem, às vezes, nenhum conhecimento sobre isso. Mas Deus sabe todas as coisas, então a gente precisa, antes mesmo de nos questionar, nos amargurar por determinadas situações que acontecem na nossa vida, não só como cura física, mas como cura emocional, como situações que acontecem de uma forma geral, e agradecer antes de tudo. Essa frase de agradecimento também foi uma frase que ficou muito marcante para mim, desde a última gira, que foi a festa dos marinheiros lá na nossa casa. Então, muitas vezes a gente precisa, antes de tudo, agradecer a Deus, porque Ele é quem sabe de todas as coisas. Mas, concluindo aqui o nosso raciocínio, a nossa reflexão, tem um texto que foi escrito por André Luiz, falando um pouco sobre oração e cura, certo? E aí ele fala assim, né, que lembremos-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. A cura só se dará em caráter duradouro se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais. A verdadeira saúde e equilíbrio vem da paz em que nós espíritos soubermos manter. Onde, quando e como e com quem estivermos. Empenhemo-nos em curar males físicos, se possível, mas lembremos que o espírito cura sobretudo as moléstias morais. De uma maneira primorosa, Allan Kardec nos situa sobre o assunto. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade, que tanto for maior, mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior
a força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Daí, então, se depreende que 4 são as condições fundamentais das quais depende o êxito da cura: o poder curativo do fluido magnético, a vontade do médium na doação da sua força, a influência dos espíritos para dirigir e aumentar a força do homem e as intenções, méritos e fé daquele que deseja se curar. Lendo tudo isso, eu acredito que deve ter passado uma série de coisas na cabeça de vocês, assim como também está passando na minha nesse momento, e que a cura que a gente tanto quer, ela depende de uma série de fatores, a começar por nós mesmos. Então, se você quer uma cura, se eu quero uma cura numa área determinada da minha vida, eu preciso ser a primeira pessoa a acreditar e a querer e ter fé que essa cura é possível de ser realizada. E segundo, a gente realmente clamar a Deus essa cura e agir de forma a merecer essa cura, né? Porque a gente precisa do nosso esforço pessoal para que a gente possa também cumprir as etapas, cumprir os firmamentos daquilo que foi um dia acordado para a nossa existência atual aqui nessa terra. Então, de qualquer forma, a gente também pode entender que merecimento, pessoal, além de tudo isso que a gente falou, também tem a ver com amor. Por que tem a ver com amor? Porque, no fundo, se nós formos parar para observar, se dependesse mesmo do nosso merecimento, quantas bênçãos na nossa vida nós não teríamos recebido? Muitas vezes nós recebemos uma bênção, nós recebemos um livramento, muitas vezes não porque merecemos, mas sim porque Deus nos ama, assim porque os orixás, os nossos guias nos amam e quer realmente o nosso bem e acredita na nossa melhoria, acredita na nossa determinação de mudança e de aprendizado nessa vida. Então eu quero agradecer de novo a vocês a presença de hoje. Espero que essas palavras tenham tocado dentro do seu íntimo e feito você refletir um pouco sobre aquilo que você acredita na sua vida. Sim, você deve se acreditar ser merecedor de mais amor, de mais prosperidade, de cura, mas faça por merecer, meu irmão. Eu preciso fazer por merecer, você precisa fazer por merecer. Não esqueça disso. E não esqueça que a prova maior de amor de Deus foi dada em nossa criação, que foi a nossa liberdade de escolha. Quem é você, quem sou eu, para negarmos o conhecimento e ensinarmos o caminho do bem? Então, que a gente possa se arrepender dos nossos erros, que a gente possa se arrepender verdadeiramente dos nossos erros, para que a gente possa mover montanhas com a nossa fé e com o nosso exemplo pessoal. Um beijo grande no coração de todos, que meu Pai Oxalá abençoe a vida de todos, minha Mãe Ansã possa fortalecer e dar o direcionamento para cada um. Um abraço, até a próxima.